Oi, gente, e aí, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas remotas do nosso segundo bloco, conversando sobre as plantas. O vídeo de hoje é sobre pteridófitas. Na verdade, nós já falamos sobre as briófitas, foi o primeiro vídeo do bloco, e hoje a gente vai dar continuidade falando do segundo grupo vegetal das plantas, do reino das plantas, que são as pteridófitas. Então, vou fazer exatamente como eu fiz com o vídeo de briófitas. Algumas características gerais. As pteridófitas são plantas vasculares, diferente das briófitas. As briófitas é o único grupo vegetal que é avascular, ou seja, que não possui vasos condutores. No caso das pteridófitas, elas são vasculares, ou seja, possuem esses vasos condutores. Além disso, elas possuem diferenciação de raiz, folha e caule. Lembra que eu falei que briófitas não tem essa diferenciação? Ao você pegar uma briófita, não tem como você diferenciar o que é folha, o que é caule e o que é raiz. Na pteridófita já dá para ter essa diferença clara aí. Essas plantas formam o primeiro grupo de plantas vasculares que surgem aí na superfície terrestre. Então, registros fósseis mostram que o grupo das pteridófitas foram aí o primeiro grupo de plantas vasculares que surgiram aí na superfície terrestre. São plantas com maiores alturas. Na verdade, a existência de um sistema vascular possibilitou que essas plantas atingissem aí alturas maiores, como é o caso de algumas samambaias. Quem tem samambaia em casa aí, algumas samambaias elas podem atingir até 20 metros de altura, então é bem grande. O sistema vascular é composto por dois tipos de tecido, que é o xilema e o floema. Então, esses vasos condutores, também conhecidos como vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, são esses dois tecidos aí, que é o xilema e o floema. E esse grupo é um grupo de plantas que não tem semente. Então, assim como briófitas, a gente continua aí na ausência de sementes com pteridófitas também. Então, essas são algumas características gerais que, de fato, caracterizam e dão o nome ao grupo das pteridófitas. Ainda falando dos vasos condutores, né? O xilema ele transporta as substâncias absorvidas pelas raízes, por exemplo, água e sais minerais. Já o floema é o tecido vascular que transporta açúcar, os açúcares que são aí produtos da fotossíntese. E aí eu trouxe uma representação microscópica do que é o floema, são esses vasinhos mais esbranquiçados, menores, e do xilema aqui no meio representado por essas bolotas de células maiores e rosadas. Novamente, possuem raiz, folha e caule diferenciados. Dá pra gente perceber aqui o tamanhão da folha. E aí eu coloquei uma bolota aqui vermelha pra gente representar o caule. E as raízes aqui embaixo, o caule ele é também chamado de rizoma. Então, toda essa ramificação aqui seria o caule. E aí ele também é chamado de rizoma. Então, nessa imagem dá pra gente diferenciar bem o que é folha, o que é o caule, né? Que é o rizoma, e o que são as raízes. Impossível de se fazer no grupo das briófitas. As pteridófitas, elas são agrupadas em 4 filos. O filo das licófitas, o filo das psilófitas, esfenófitas e pterófitas. Clara, eu preciso decorar todos esses nomes, todos esses filos? Não, mas é interessante que você entenda e que você saiba que pteridófita existem muitos filos, muitos gêneros. Então, muita gente ouve falar apenas da samambaia e acha que só a samambaia que existe de pteridófita, mas não, é um grupo grande e que é agrupado aí nesses 4 filos. Partindo para a reprodução, né, dessas pteridófitas, os gametas masculinos possuem um flagelo. Lembra que eu também falei que o gameta masculino da briófita possuía um flagelo e por isso ele depende de água para se reproduzir? A mesma coisa acontece aqui. Esses gametas masculinos, eles possuem esse flagelo, por isso esse grupo depende de água para sua reprodução. E esse é também um dos motivos pelos quais as plantas vasculares sem sementes são mais comuns em ambientes úmidos. Então, é muito difícil você encontrar uma planta dessa, por exemplo, vascular, em um ambiente seco, porque eles necessitam de água para se reproduzir.
E aí eu trouxe um exemplinho aqui do gametinha voando, nadando literalmente até a oosfera, que seria o órgão reprodutor feminino da planta. Bom, falando de gametófito e de esporófito, o gametófito das pteridófitas é pequeno e efêmero, ou seja, de pouca duração. O gametófito, ele tá aqui, ó, ele parece uma folhona grande. Então, ele é bem pequeno e ele dura pouco, então ele não é duradouro, como é o caso do esporófito. O esporófito é dominante em relação ao gametófito e não depende dele para sua nutrição, ou seja, o esporófito ele tá grandão aqui, ó, ele é duradouro e ele é independente. Trata-se de uma estrutura permanente que é muito diferente anatomicamente e morfologicamente do gametófito. Olha o gametófito como ele é diferente aqui, ó, ele é pequeno e ele é duradouro e ele tem pouca duração. Já o esporófito não, ele é maiorzão aqui e ele não depende do gametófito em nada na vida dele. Então aí é um pouco do gametófito e do esporófito das pteridófitas. Partindo aí para o ciclo de vida, eu trouxe o exemplo da samambaia, e o ciclo de vida das pteridófitas envolve alternância de geração, assim como nas briófitas, ou seja, existem duas fases do ciclo, sendo possível observar uma fase sexuada, onde há a produção de gametas, né, que são as células especializadas na reprodução, e uma fase assexuada, na qual não há produção de esporo, não há produção de gameta. E aqui eu trouxe aqui um pequeno esquema para a gente observar. Primeiro ocorre a liberação dos esporos, os quais estão contidos no interior dos soros, localizado na parte de baixo dessas plantas. Na samambaia, por exemplo, a fase esporofítica é aquela que a gente utiliza para ornamentação, ou seja, aquelas samambaias bonitas que geralmente tem na nossa casa, na casa da nossa avó. O que a gente vê, que são aquelas folhas, é toda a parte do esporófito. Então, o gametófito ali já se foi após a reprodução. Então, após a liberação dos esporos, esses esporos caem no chão e germinam, quando, claro, encontram aí condições adequadas, principalmente se for um lugar úmido, presença de água. Depois forma-se o prótalo. Esse prótalo, gente, é uma estrutura com um formato que lembra muito um coração. Ele tá aqui, ó, que é o gametófitozinho. Esse prótalo, na verdade, ele tem esse formato de coração e é ele que produz os gametas, que é o gametófito. Quando uma gotinha de água cai na superfície do prótalo, o anterozoide, que é o gameta masculino, nada. Lembra que eu falei que ele tem flagelos? Então, esse gameta nada até, ó, o anterozoide aqui, ó, ele nada até a oosfera, que é o gameta feminino. Então, na maioria das pteridófitas, o prótalo produz tanto anterozoides quanto a oosfera. A mesma planta aí se autorreproduz. Então, só que aí eles acabam amadurecendo em momentos distintos. Ocorre a fecundação, né? Quando esse anterozoide ele nada até a oosfera, a fecundação acontece, forma-se um zigoto e após isso já começa aqui a desenvolver um esporófitozinho jovem. Tá vendo o gametófito embaixo e o esporófito jovem. Por que a gente fala que o esporófito ele dura mais? Porque o gametófito, após a fecundação, após formar o zigoto, ele se rompe, ele é expelido aqui do esporófito. Então, assim que as raízes começam a surgir aqui embaixo, o esporófito ele se desintegra. O gametófito ele se desintegra, na verdade, do esporófito e fica só o esporófito grandão aqui, ó. Por isso que eu comentei anteriormente que o esporófito é a fase duradoura e o gametófito não. Após aí formar o zigoto, desenvolve-se o esporófito todo e aí que inicialmente está conectado ainda com o gametófito, ó, esporófito aqui em cima e gametófito embaixo. Então, após aí a formação desse zigoto, após a formação do esporófito, depois de um tempo, o gametófito ele é desintegrado. Então, por isso que fala que ele não dura o ciclo de vida todo das pteridófitas. De pteridófitas é isso. Eu tentei dar uma resumida aqui para o vídeo não ficar muito longo.
Assistam o vídeo, façam algumas anotações e, como sempre, qualquer dúvida, me procura.